Cristine e eu sou a curadora da exposição Tudo Que Cabe. Eu me formei em 2022 em licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal do Paraná e eu acredito que a minha pesquisa em curadoria ela vem muito a partir do campo da licenciatura, da sala de aula. Eu sou professora de artes para jovens e adolescentes do ensino público e da periferia aqui de Curitiba. E a partir da observação em sala, eu percebi que existe uma barreira entre o espaço museológico, expositivo, galerístico, enfim, em relação às pessoas no geral, de dificultar às vezes o acesso em si ou o entendimento dos trabalhos que estão presentes dentro dos espaços expositivos e museológicos. E aí, em Tudo Que Cabe, uma coisa que era importante para mim é que fosse uma exposição que fosse acessível e acessada por diversos públicos. Principalmente porque dentro do espaço do Sesc, a gente tem um público espontâneo muito grande e muito diversificado. Então, uma coisa que era muito importante para mim é que todo mundo conseguisse compreender essa exposição, estando dentro do circuito artístico ou não. A partir disso, eu começo a repensar essa situação e aí eu acredito que é a partir daqui que eu coloco a minha pesquisa em prática. Nessa exposição, eu busquei muito uma ideia de acessibilidade dentro desse espaço do Sesc. Então, em Tudo Que Cabe, todos os artistas eles tiveram o compromisso de escrever as suas legendas pensando nessa acessibilidade e tentando se afastar ao máximo de colocar referências e palavras específicas do campo, para que essa aproximação realmente ocorra entre o espectador, a pessoa que vem e é convidada a conhecer a exposição, e o artista. Então, a ideia aqui é aproximar, de fato, criar uma ideia de afeto, quanto essas pessoas estão sendo afetadas por esses trabalhos. E aí, uma coisa que eu acho que é importante é que os artistas estavam muito abertos a essas possibilidades, assim. Então, as legendas foram criadas em conjunto, mas também todo esse processo de residência que a gente fez durante 8 meses, se encontrando semanalmente aqui no Sesc, foi importante para o desenvolvimento dos trabalhos, assim como foi em questão da expografia. Foi uma coisa que permitiu que cada trabalho se permeasse, e aí o espaço ele não tem essa narrativa linear que geralmente acontece, mas sim uma narrativa radial, onde cada trabalho ele se comunica com os outros, eles têm os seus nichos, mas eles se comunicam todos entre si. Então não tem apenas um trabalho que fala apenas sobre um assunto. Esses trabalhos eles se comunicam entre si, eles têm essa troca dentro desse espaço. E aí permitir também, que essa troca ela seja feita com o público, através das legendas expandidas. Para além disso, foi desenvolvido então um material que fizesse uma ligação com o público também, mas agora de uma maneira um pouco mais prática. Então, para criar uma troca e inverter um pouco esses papéis, foram desenvolvidos postais que ficaram disponíveis no espaço da exposição, onde cada espectador, cada visitante, pudesse desenvolver o seu próprio postal, sua própria carta em questão de alguns dos trabalhos. Então, a ideia era escolher um dos trabalhos e, a partir disso, a partir dele, escrever onde aquilo te toca, onde aquilo te afeta, onde aquilo afetava essas pessoas. E foi muito interessante receber agora no final um bolo de postais desenvolvidos durante a exposição e perceber que a gente teve sim essa visita extremamente variada, com diversos visitantes de diversos lugares, mas que todos eles foram afetados em algum momento. Então, desde alguns artistas que a gente vê que estavam ali também presentes, mas a crianças que às vezes comparavam alguns trabalhos com estar em castelos ou estar no espaço do Sesc como essa coisa nostálgica assim também. A relação com os familiares que estão longe, acho que o trabalho do Pedro foi muito tocante nessa situação também. A gente teve um postal bem interessante. E é muito legal ver essa inversão a partir do momento que nós, como artistas e como agentes da arte, a gente está acostumado a que os outros nos observem.
E aí, a partir desses postais, é como se a gente observasse que os outros estão observando a gente. Então, isso foi muito interessante. Essa troca de papéis, essa inversão, fez com que a gente alcançasse esses públicos, fez com que essa exposição fosse até essas outras pessoas. E, enfim, eu acho que é o que cabe aqui e era o que eu gostaria que coubesse nessa exposição.